Gente, nós vimos o quê? Nós vimos a estrutura ali do cromossomo, que o cromossomo, ele é formado aí por um xizinho, né? Um xizinho, ou seja, por duas moléculas de DNA que ficam unidas na região do centrômero. Aqui uma molécula, aqui outra, que ficam unidas aí na constrição primária. Nós falamos que essas duas moléculas aí são chamadas de cromátides irmãs. Pessoal, essa estrutura do cromossomo, ela é assim, ela é um xizinho, porque esses cromossomos, eles se encontram duplicados, ok? Não apresentam duas cromátides? Então, eles estão duplicados. Eles estão duplicados quando eles são cromossomos, quando eles estão na fase de divisão celular, tá legal? Por que é importante a duplicação do DNA? Porque, gente, vamos pensar. Na cromatina, lá na intérfase, quando a célula não está se dividindo, a gente tem a cromatina, que eu falei que é um bololô, que a gente não consegue identificar uma molécula e outra, tá? Só que essa molécula que forma aí a cromatina, ela é uma molécula única, ok? Quando a célula vai se dividir, essa molécula única, então aqui a gente tem, lá na intérfase, quando a célula não está se dividindo, a gente tem aqui, ó, uma molécula de DNA, tá? A molécula que forma o cromossomo 1. Essa molécula não está duplicada, ela está assim. Só que é importante para a divisão celular que essas moléculas sejam duplicadas, ok? Então, a partir dessa molécula vai ser formada outra molécula idêntica. E essas moléculas idênticas, elas vão ficar unidinhas aqui entre si. Isso onde? Na intérfase. Começou a se dividir, essa estrutura vai começar a se enrolar. E aí sim vai ser formado o cromossomo que a gente conhece, que tem essa estrutura duplicadinha aqui. Então, a duplicação do DNA, ela é importante para a divisão do material genético da célula-mãe em células filhas. Na divisão celular, o que a gente tem? Uma célula dando origem a duas novas células. A gente vai ter isso daqui, ó. Uma célula se dividindo em duas células idênticas. Esse é o processo de mitose, tá legal? Para que essas novas células idênticas sejam formadas, elas têm que ter a mesma quantidade de DNA, tá legal? Então, a gente tem lá na intérfase uma molécula de DNA, essa molécula duplica, e aí lá na divisão celular, essa molécula se separa. Vai uma molécula para um lado, uma molécula para o outro, e aí a gente tem novamente a formação de células filhas idênticas às células mãe com a mesma molécula de DNA. Pessoal, como eu falei, a cromatina, a gente não consegue visualizar, né, a molécula de DNA, porque ela forma um bololô, tá? Se a gente pudesse individualizar a cromatina, a gente veria ela assim durante a intérfase. Olhem para essa célula. A gente tem essa célula, o núcleo dessa célula em amarelo, e aqui a gente está vendo uma célula que apresenta 4 pares de cromossomos. 2 cromossomos 1, 2 cromossomos 2, 2 cromossomos 3 e 2 cromossomos 4. É uma célula que é 2N igual a 8, que apresenta 8 cromossomos aos pares. Tudo bem? Vejam que essa célula em intérfase, que a gente está representando essas moléculas individualizadas, por mais que isso não seja possível na intérfase, é só para a gente entender. Vejam como estão esses cromossomos. Eles estão constituídos por uma molécula de DNA. Olha aqui, uma cromátide só, tá? O que acontece no processo de duplicação do DNA? Essa única molécula permite a formação de duas moléculas. Aqui a gente tem, então, um cromossomo que é duplicado.
Por isso que lá na divisão celular, a gente enxerga o cromossomo como se fosse esse xizinho. O que permitiu que a partir de uma cromátide fossem formadas duas cromátides? A duplicação do DNA. Então, é por isso que a gente precisa entender como é que se dá esse processo. Então, a duplicação do DNA é importante para que ocorra a divisão celular, tema da nossa próxima aula. Olha aqui, a síntese de novas moléculas de DNA ocorre por meio da polimerização de uma nova cadeia de nucleotídeos. Esse processo de duplicação é denominado semiconservativo. Gravem isso. Processo semiconservativo. Por que ele é chamado assim? Porque cada molécula de DNA recém-formada é composta por uma fita antiga e uma fita complementar nova. Molécula de DNA, gente, dupla fita unida pelas bases nitrogenadas por ligações de hidrogênio. Ok. Essas fitas, no processo de duplicação, elas se separam. E aí, cada uma vai permitir a construção de uma nova fita de ácido nucleico. Se cada uma permite a construção de uma nova, a gente vai ter, a partir de uma, a formação de duas moléculas de DNA. Complementares, né? Claro, por quê? Porque a inserção de nucleotídeos não ocorre de qualquer jeito. A polimerização não acontece de qualquer jeito, acontece por complementariedade de bases. Se aqui tem um nucleotídeo timina, vai ter que adicionar um nucleotídeo adenina. Pessoal, essa molécula abriu. Essa é uma fita antiga, vai ser construída uma nova. Processo semiconservativo. Cada nova molécula de DNA é composto por uma fita antiga e uma fita complementar nova. Prof, não estou entendendo seus dedinhos. Não precisa, a gente tem aqui um esquemão, tá? Para mostrar isso. A gente tem aqui, então, a dupla hélice de DNA, só não está no formato de dupla hélice, está no formato esticadinho para a gente entender melhor. Então, a gente tem aqui as duas fitas antiparalelas, né? Estou chamando aqui de fita S e fita complementar, fita S e fita complementar S'. Complementar, né? Olha aqui a complementariedade de bases, as ligações específicas. O que acontece no processo de duplicação do DNA? Essa fita, gente, ela se abre. Ocorre o rompimento dessas ligações entre as bases nitrogenadas. Abriu, olha aqui, ó, a fita S, a outra fita S'. Essas fitas, elas servem de molde para a construção de uma nova fita complementar, ok? Fita S molde permitiu a formação de uma fita S' nova. Gente, essa fita aqui, ó, é complementar. Ela vai ser idêntica a essa daqui, só que ela é nova. Essa fita aqui, S' molde, serve de molde para a construção de uma fita S nova, igualzinha a essa fita S. Vejam que a partir de uma molécula, a gente agora tem duas novas moléculas, só que num processo semiconservativo. Por isso é que, a partir de uma molécula de DNA, a gente tem a formação de duas moléculas de DNA idênticas, que são aquelas que se unem na região do centrômero, que é o que permite que os cromossomos sejam vistos naquela forma duplicada. Olhem com detalhes aqui esse processo de duplicação do DNA. Ele envolve aí a presença de algumas enzimas, né? Topoisomerase, helicase e DNA polimerase. Puxei a fita de DNA aqui desse cromossomo para a gente entender. A topoisomerase, ela vai desenrolar a dupla hélice, deixando a dupla hélice ali retinha. A helicase, ela vai quebrar as duplas ligações, de hidrogênio, separando as duas fitas. Então, ela vem aqui quebrando e separando as duas fitas de DNA. E aí, a DNA polimerase, ela vem aqui, ó, permitindo a inserção de novos nucleotídeos complementares. Como é que se dá a polimerização? Sempre no sentido 5', 3', ok? Então, os nucleotídeos vão sendo inseridos, olha aqui, no sentido 5', 3',
pela DNA polimerase. E aí a gente está vendo a construção de duas novas fitas de DNA que, porém, são idênticas, tá? Percebam, notem que isso sempre respeita a complementariedade de bases. Sempre citosina se liga à guanina, sempre a adenina se liga à timina por ligações de hidrogênio. Aqui nessa figura a gente consegue entender melhor um outro detalhe importante que pode aparecer em prova. Sempre entre guanina e citosina são 3 ligações de hidrogênio. Entre adenina e timina são 2 ligações de hidrogênio que permitem a sua ligação, tá? Essa complementaridade de bases, ela deve ser respeitada. Então, olhem aqui, até deixei esse recado, hein? A duplicação do DNA tem um nível altíssimo de fidelidade no pareamento de bases. O que acontece? Pode ser que a DNA polimerase insira um nucleotídeo errado aí, que não é complementar? Pode ser, isso pode acontecer, mas existem os mecanismos de reparo. Esses mecanismos de reparo, eles fazem o quê? Eles vão observando como é que está acontecendo o processo. Está acontecendo ok? Beleza. Viu que foi inserida uma base errada? Vamos tirar essa base e colocar a certa. Então, esses mecanismos de reparo, eles impedem que esse pareamento seja errado. Então, olha aqui, mecanismos de reparo, verifica a fita de DNA em formação e identifica erros no pareamento. Bases erroneamente pareadas são substituídas. E esse é um mecanismo que evita mutações gênicas, que a gente vai falar melhor posteriormente. Tá? Então, gente, a duplicação do DNA é um processo em que uma molécula de DNA dá origem a 2 novas moléculas de DNA idênticas num processo semiconservativo. Por que a duplicação do DNA ela é importante? Ela é importante para que ocorra a adequada divisão celular, a divisão aí do material genético entre as células filhas que serão formadas a partir de uma única célula, processo que a gente vai entender melhor na aula de ciclo celular, quando falarmos de mitose, tá? Mas vocês precisam saber que esse é um processo que acontece no núcleo da célula. E quais são os principais pontos também que vocês precisam conhecer? Então, a gente tem um quadro aqui de resumo. Principais características, então, do processo de duplicação. A duplicação do DNA é semiconservativa. A molécula de DNA formada é constituída por uma fita antiga e uma fita nova de nucleotídeos complementares. A fita nova de DNA é complementar à fita molde. O pareamento obedece adenina, timina, guanina, citosina. O crescimento da nova fita sempre ocorre no sentido 5', 3'. Existe um mecanismo de reparo que identifica erros no pareamento entre bases para impedir ou reduzir as mutações gênicas. Quais são as enzimas que participam do processo? A topoisomerase, a helicase e a DNA polimerase.